Olá, Boker Tov. Boker Tov quer dizer bom dia. Você vai começar a assistir a partir de agora o programa A Voz de Israel pela TV Ponta dos Seixas, canal 5 da NET, em João Pessoa. Mais uma vez, Boker Tov, bom dia para você que está sintonizando o canal 5 da NET em João Pessoa. Estamos começando mais um programa A Voz de Israel para você que ama o Deus de Israel, que é servo desse Deus e que tem a vontade no seu coração de estar com Ele na eternidade. Nós, a partir de hoje, vamos dar início à série sobre Yeshua, o Mashiach de Israel. Antes de começar a falar sobre o Mashiach, eu quero pedir a você, por favor, tenha paciência, ouça o que nós vamos falar, espere a conclusão desses programas, que são 7, acerca do Mashiach, porque com certeza você vai ouvir coisas da minha boca a partir de hoje, que talvez você jamais ouviu de ninguém. Talvez mude o seu modo de viver, o seu modo de pensar, que você sabe acerca das Escrituras Sagradas. Quero lembrar você mais uma vez que eu não sou o dono da verdade. Não estou aqui para ser o dono da verdade, mas estou para representar a verdade. Se é que você pode entender e aceitar o que eu vou dizer como verdade. Agora, lembro que o que nós vamos falar nesse programa não é pensamento de homem, mas é o que está escrito na palavra que você diz que é sua regra de fé e prática, ou seja, a Bíblia Sagrada. E como já dissemos, esse livro ele é puramente judeu. Os autores são judeus. O Deus que essa Bíblia exalta, ele é judeu. O Hashem, o Elohim, o Eterno, ele é judeu. Esse livro foi escrito para ele, por ele e para todo aquele que nele crê. Isso nasce em Israel. Esse é o Deus de Israel. Por isso, esse programa tem o nome de A Voz de Israel. Nós queremos trazer a você a verdade, que para muita gente parece ser há muitas verdades, mas só existe uma verdade e essa verdade é a palavra de Deus na íntegra, na sua concepção original, na sua língua original, que infelizmente esse livro, traduzido por várias nações, por vários eruditos, tem trazido coisas que, na verdade, não correspondem com o original da Bíblia. E nós vamos mostrar a você, nesse programa, nessa série de programas, 7 programas sobre o Mashiach, a verdade sobre esse assunto e que você pode hoje facilmente procurar saber se é verdade ou se há aqui acréscimo, se há aqui invenção, se há aqui pensamento humano, pensamento de minha parte ou de alguém que escreveu sobre isso, que não está de acordo com a palavra verdadeira, a Brit Kadashah, a palavra do Baruch Hashem, que é o verdadeiro bendito Deus, Criador do céu e da terra. Nosso propósito é trazer a você a verdade que jamais, imagino, creio, que você tenha ouvido da boca do seu pastor, do seu profeta ou do seu guru. Porque, infelizmente, nós vivemos numa cultura que aprendemos o que ouvimos, repetimos o que ouvimos, entendemos o que ouvimos, o que queremos entender, melhor dizendo. Infelizmente, repito, as pessoas não, hoje, e há muito tempo atrás, pelo menos nos últimos 3 séculos para cá, as pessoas têm se afastado de Deus, têm ficado longe dele, e o inimigo se aproveitou disso para usar de artifícios, para de maneira enganosa trazer o povo de volta à palavra, mas de uma maneira totalmente equivocada, e é isso que nós queremos mostrar a você durante esses 7 programas,
falando sobre Mashiach. Nós já falamos nessa série de 21 programas que ele é a pedra angular, mas também é a pedra rocha de escândalo, motivo de queda para muita gente. E começando esse programa, eu quero ler com você, a confirmar essas palavras, o que está escrito no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, o capítulo 2, o verso 34. Vamos ler essa passagem bíblica. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. E a ser um sinal de contradição. E a ser um sinal de contradição. O profeta Simeão, um homem que aguardava o nascimento do Yeshua, do Mashiach, e diz que agora ele já podia partir porque viu o nascimento do Mashiach, e ele estava dizendo essa profecia acerca desse menino, que para muita gente ainda continua sendo menino, o menino Deus. Nós vamos provar a você nesses programas que não existe o menino Deus. Nunca houve um menino Deus. Você vai entender quando você acompanhar esses 7 programas sobre Yeshua. Mas ele disse, o profeta Simeão, a Maria, que esse menino seria motivo de queda para muitos em Israel e alvo de contradição. Quem pode negar que depois de Yeshua houve essa confusão religiosa, como já falamos nos programas anteriores, tanta confusão, tanta gente brigando por doutrinas que os homens criaram. E nós vamos provar que as doutrinas são criações de homens que têm conduzido a igreja para o caminho errado. É a tal história da Babilônia, quando o primeiro templo foi destruído e o povo foi cativo para a Babilônia ensinou ao povo que foi levado de cativo as artes, a ciência, tudo que pertencia à sua cultura foi ensinado ao povo naquele lugar. Por isso muitos não queriam sair de lá, muitos não queriam sair da Babilônia. Diferente do Egito, onde era só escravidão e trabalho. E quando o segundo templo foi destruído, depois de 300 anos, aproximadamente, menos de 300 anos, porque foi 314 que Constantino reconheceu, aceita o caminho como mais uma religião, surgiu a nova Babilônia. Essa Babilônia, que é a igreja oficial, que hoje é mãe de várias meretrizes, e aí se inclui, já falei, igrejas renovadas, evangélicas, pseudo-cristãs, todas as seitas que se dizem crentes no Yeshua de Israel. A Babilônia trouxe para si e ensinando coisas para esse povo, coisas que não são verdades. Não é a verdade que a Bíblia explicita, né, ou expõe. Mas nós vamos procurar fazer você entender o que nós vamos dizer. Você, digo mais uma vez, tenha paciência, ouça o que nós vamos falar e fique acompanhando os programas, para no final você tirar as suas conclusões. E a cada programa, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento acerca do que nós vamos falar, o que temos falado, por favor, entre em contato conosco. Você tem e-mail, tem os telefones. Nós teremos o prazer de poder dirimir as suas dúvidas, esclarecer aquilo que você ainda não entendeu, se é que ainda não entendeu. Antes de entrar propriamente nesse assunto do Mashiach, nós queremos lembrar a você que não estamos aqui para impor a nossa fé a você, irmão, a você, irmã, a você que crê, ou menos, pelo menos diz que crê nessa Bíblia. Não estamos aqui querendo fazer isso. Estamos aqui apenas querendo trazer a você o que nós estamos vendo na palavra, na história, na arqueologia, fatos que são irrefutáveis. Irrefutáveis. Você pode até não concordar, não gostar,
Agora, duvido com todas as letras maiúsculas que você vá refutar. Refutar é dizer, olha, o que você disse está errado, porque o certo é isso. Quando você convencer na palavra que o que dissemos não está de acordo com ela, você está refutando. Mas eu creio que você não vai refutar, porque se você crê na palavra e eu creio, nós falamos a mesma língua, vamos falar da mesma coisa. Há um só Espírito e um só Deus. Nós temos que andar nessa fé. Como estava dizendo, agora, se você crê que deve andar do modo que você aprendeu com o seu profeta, com o seu guru, com o seu pastor, seja lá com quem for, acreditando que deve andar expondo seu corpo, se pintando, andando em praia, shopping center, vivendo de acordo com o mundo, cortando seu cabelo igual ao cabelo de homem, vivendo uma vida igual a homem, querendo dar autoridade à mulher dentro da igreja, quando isso na Bíblia não permite em lugar nenhum. Mas se você vê assim na Bíblia, escritura para isso, vá na sua fé. Por quê? Porque quem vai julgar você não sou eu. A palavra diz lá em Romanos 14, verso 12, Paulo escreve que, olha, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou prestar conta por você, nem você por mim. Então, se quer andar em dissensão, em contenda, adulterando, mentindo, roubando, comprando e não pagando, andando nu na rua, mostrando suas pernas, mulheres com as pernas expostas dentro de igreja, enfeitada, brincos, pulseiras, você acha que isso é bíblico? Você acha que deve andar assim? Ande, é a sua fé. Se você acha que deve falar na igreja, fale, né, a sua fé. Não vamos julgar você por isso. E esse Yeshua, o Mashiach, trouxe essa confusão. E a igreja oficial criou um Deus com o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós vamos provar a você, letra por letra, que não existe Jesus em Israel. Não existe essa palavra em hebraico. Existe em Israel um Mashiach, um Messias, um ungido. Significa ungido, o Cristo. Mas Jesus não existe. Jesus é uma transliteração de uma palavra que a igreja trouxe do hebraico para o grego. Nós sabemos que a Bíblia foi traduzida primeiramente do hebraico para o grego, através da Septuaginta, e depois do grego para o latim, pelo bispo Jerônimo. O bispo Jerônimo foi quem traduziu essa Bíblia do grego para o latim. E há, com certeza, várias incongruências com o original bíblico. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico. O original da Bíblia é hebraico e aramaico, que era a língua que os hebreus falavam. A tradução grega para o latim, latim para o português e para as diversas línguas. E com certeza, durante essas traduções, houve retirada e acréscimo dessa palavra. Transliterando um nome, quando sabemos que um nome próprio não tem tradução. Ele tem transliteração, é verdade, mas não tradução. E as pessoas têm feito adoração a um Deus que a igreja oficial criou e que está impingida, está incutida, melhor dizendo, na mente da maioria dos evangélicos da face da terra, das pessoas que criticam as outras religiões, se dizendo a religião certa e a religião que está com Deus, que é a verdadeira religião, que é a única que salva, tomando a mesma posição que a igreja oficial tomou quando disse que não havia salvação fora da igreja oficial. Nós sabemos que isso não é verdade. Não há salvação fora do Mashiach, o ungido, o Cristo. O seu nome é Yeshua. Yeshua. Vamos aprender um pouco a partir de agora sobre Yeshua, de onde vem a origem desse nome, o que significa e o que, na verdade, representa Jesus Cristo para o mundo
atual. O nome Yeshua, o Machia de Israel, que é o Machia, o ungido, vem naturalmente da palavra hebraica, que é Yehoshua, que mais tarde, durante o cativeiro hebraico, do cativeiro babilônico, foi transliterado, chamado de Yeshua, que é o mesmo Yehoshua, que significa Josué, ou Josué. A tradução na sua profundidade literária hebraica quer dizer Iavé é salvação. Iavé é salvação. Sendo assim, Yeshua é salvação. Por isso que o Jesus Cristo que o Ocidente conhece, que a igreja trouxe, criou, é conhecido como o Salvador do mundo. E só ele, entre todos os seres que foi julgado, ou que se julgou iluminado, profundamente espiritual, somente ele chamou para si esse princípio, essa função, somente Yeshua. Por isso é ele o Salvador do mundo. Ele veio para salvar aqueles que nele crê. Veja bem, veio para salvar aqueles que nele crê. Como já falamos, o profeta Simeão disse, ele é alvo de contradição. Veio para fazer cair muita gente. A própria igreja oficial, como os povos da Babilônia, os pagãos, contribuiu e ajudou e tem ajudado através de Jesus Cristo, que o Ocidente conhece, motivo de queda, motivo de escândalo, rocha de escândalo. Daí nós estamos vendo tanta gente enganada e enganando, brigando, discutindo religião, doutrina de homens, porque não conhece a palavra, porque essa palavra está escrita, transliterada, traduzida da língua original, e há várias versões comprovadamente equivocadas, alteradas, porque o homem, usado pelo inimigo de Deus, tem alterado a palavra, porque para ele não importa, ele já está condenado. Ele quer levar consigo os que com ele estão condenados. Felizmente, se você e eu somos conhecidos de Deus, chamados, escolhidos, justificados e glorificados com ele antes da fundação do mundo, porque ele é o Elohim. O Elohim quer dizer um Deus menor. O Deus que gerou vários filhos do Hashem, do Eterno. O Eterno é o Criador de todas as coisas. O Elohim é o Criador do que nós vemos nessa terra, no universo, por ele criado. E nós, que antes da fundação do mundo fomos com eles criados, nascidos, jamais seremos enganados. Agora, quem de verdade é Elohim com Elohim? Quem de verdade é um pequeno Deus com o Machia? Quem? Quem é com ele jamais sairá da sua presença. Nada vai o afastar. Nós vamos explicar isso melhor nos programas daqui para frente. Lembrando a você que o que estamos falando aqui é o texto bíblico original da Bíblia, que é judaica. O Deus é judeu, repito mais uma vez. A palavra é judaica. Os judeus é a nação eleita. Jamais deixou de ser a nação eleita. Jamais. Ele veio para os seus, diz a Bíblia. Ainda que eles não receberam, mas ele veio para eles. E a rejeição temporária deles fez com que os gentios pudessem alcançar a salvação, se de verdade andar como ele andou. O Machia.
Não como o Jesus Cristo que a Igreja Católica, a Igreja Oficial, que é a Igreja Católica, trouxe para a humanidade. Nós vamos ver no decorrer desses programas o que há de fragmentos do Mashiach, nesse Jesus Cristo que a Igreja criou e que o mundo venera, e o que há de engano nesse Jesus. Ainda com relação a esse Jesus Cristo, o Yeshua, há muita coisa nesse mundo para confirmar ele como alvo de contradição. Há quem diga que ele nunca existiu, nunca. É um mito. E se formos olhar do ponto de vista da criação de Constantino, de Teodósio, a Igreja Oficial, endeusando um Jesus na forma do Hashem, pode ser que isso represente a verdade. O que é que você pensa disso? Procure ler mais. Há pessoas que creem que ele nunca existiu, é um mito. Agora, se consideramos que o Jesus Cristo, que a igreja propaga e que você crê é o Mashiach, vamos entender que o seu nome é Yeshua, vamos provar que esse Mashiach, que esse Yeshua é o Elohim e que ele, na verdade, existiu, existe e está hoje naquele que crê e anda de acordo com os seus mandamentos. Toda pessoa que crê nessa palavra, na Brit Shadashah, na Parashá, vai entender que ele é a razão da existência de todos os homens e mulheres que são dele, que são eleitos, escolhidos para reinar eternamente no seu reino. Há quem diga também que o Yeshua, o Jesus Cristo, que o mundo conhece, era um palestino e que lutou pela causa palestina. Isso é a colocação, a posição de Yasser Arafat, dizendo essas palavras para o Papa João Paulo II, quando encontrou-se com ele em Roma. Aliás, o Papa esteve em Jerusalém, encontrou-se lá com o Yasser Arafat e ele disse isso, que Jesus, que era o Jesus, o nosso Jesus Cristo, veja só, o nosso Jesus Cristo, um árabe, um palestino, inimigo de Israel, dizendo que esse Jesus Cristo deve ser realmente o Jesus Cristo da igreja que eles criaram. Era um palestino que lutava pela causa palestina e que ele não morreu na cruz, e sim um sósia dele. Então há essas hipóteses. Há a hipótese também que Jesus era um homem como qualquer outro, que teve mulher, teve filhos, foi morar na Índia, morreu na Índia, não teve nada de ressuscitamento, não ressuscitou. Isso é invenção. Há muitas teorias, conspirações que falam desse mito, dessa inverdade, dessa mentira, dessa falsidade, dessa criação mentirosa e enganosa que é chamado Jesus Cristo. Talvez, pense você, se analisarmos ao final dessa série e entendermos que há um Jesus criado de verdade para enganar, um Jesus com fragmentos do verdadeiro Mashiach, nós podemos entender que realmente esse Jesus Cristo que o mundo adora, pelo menos diz que adora, ou mesmo adora, não é o Mashiach. Não é o Mashiach, é um Deus, é um Deus criado pela igreja oficial, criando mais um Deus. Quando nós sabemos que só existe um Deus, não existe três deuses. Mas há igrejas que se dizem igreja de Deus, que andam pela palavra, que cumprem os mandamentos porque guardam o sábado e creem que existem três deuses. Porque com certeza, como você também que crê nisso, deve achar na palavra justificativa, pelo menos explicação, porque você não entende as letras, você não consegue ler o que está por trás das letras, você não conhece o original, você não conhece o sentido da Parashá Gênesis 1:1.
que diz, no princípio ele, Elohim, ele criou os céus e a terra. Ele criou Elohim, os céus e a terra. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Ele criou Elohim. Você vai entender porque criou Elohim os céus e a terra. Essa é a tradução original, verdadeira, do texto hebraico que está na Parashá Gênesis 1. A palavra do Hashem, Baruch Hashem, bendito seja Deus. Baruch Hashem, bendito seja Deus. Baruch Hashem, bendito seja Deus, o Eterno. Essa é a palavra. Nós vamos explicitar a você isso mais detalhadamente nos próximos programas, que nós não vamos esgotar esse assunto que é muito complexo, muito controverso, eu sei, com certeza vai gerar muita dúvida, muita confusão, mais discórdia, porque vai confirmar o que disse Simeão, alvo de contradição, pedra de tropeço, é o Yeshua, o Mashiach de Israel, tanto para gentios como para judeus. Porque quando se foi transliterado esse nome Yeshua para Jesus, ou Cristo, ou Jesus Cristo, o Mashiach, os fragmentos dele foram com esse Jesus, mas esse Jesus carrega doutrinas da Babilônia, doutrinas pagãs, e nós vamos ver isso mais detalhadamente. Já falamos que a primeira coisa que a igreja oficial fez foi criar 3 deuses. Não existe 3 deuses. Não existe 3 deuses. Só há um Deus. O Hashem, o Eterno. Ele, antes da fundação do mundo, criou o Elohim, que é o Mashiach. Nós vamos ler em outros programas a Bíblia mostrando a você que é verdade o que ela está dizendo e o que eu estou afirmando. Não estou inventando coisas, não estou criando na minha cabeça, não estou ouvindo de pessoas isso. É chegado o tempo do fim. Deus, o Elohim, o Eterno, o Hashem, prometeu que os seus filhos, filhas, velhos, profetizarão. É chegado o tempo do fim. Muitos mentirosos surgirão, e tem surgido. Agora, eu posso lhe garantir, creia você ou não, eu não sou um mentiroso, mais um mentiroso, não sou. Sempre detestei mentira, abomino mentiroso. Desde criança que eu abomino mentira. Mas se você crê de outra forma, tente provar depois, pela palavra que nós estamos agora discutindo, que eu estou dizendo mentiras, que eu estou blasfemando a palavra. Já disse e repito, não sou o dono da verdade, mas estou aqui para representar a verdade, que é o Hashem, que é a palavra dele escrita nesse livro, que é a verdade sobre a sua existência, a verdade sobre um povo eleito, que insisto em dizer, é a nação eleita, é Israel. Não há outra nação, ainda que a maioria dos seus membros, dos seus filhos, nascidos naquela terra, sejam sinagoga de Satanás. Há muito judeu, igual ou pior de que gentios, se achando as melhores pessoas da terra, porque o Hashem escolheu aquela nação como nação eleita, mas não fazem jus a isso. E não é à toa que nós temos visto, e você viu, embora haja pessoas, pela sua incredulidade diabólica, que queiram negar a ocorrência do Holocausto. Na verdade, o Shuar, o nome correto, querem negar. Como? Se essa guerra mundial, a Segunda Guerra, foi
totalmente filmada. Ainda hoje se descobrem filmes mostrando as atrocidades, as execuções dos alemães sobre os judeus, sobre os povos que tiveram sob o seu domínio. Como que a gente vai para a televisão, para a internet, para provar na sua cabeça usada por Satanás que não houve o Shoah, o Holocausto? É a incredulidade na mente do ser humano tomado pelo inimigo da palavra, pelo inimigo de Deus, do Hashem. A gente também que não acredita que o homem foi à lua. Aquilo foi uma invenção, uma conspiração, uma coisa, uma encenação da NASA. Quero dizer a você que isso é um pensamento aceitável nas pessoas. Por quê? A incredulidade é natural no ser humano que não conhece a Deus. E a maioria não conhece. Estão nas igrejas dizendo que creem num Deus que pode tudo, que tudo vê, que resolve tudo. Mas as suas vidas, ou seja, a vida dessas pessoas, não demonstram isso. Por quê? Porque na hora da provação, na hora de enfrentar a verdade, na hora de enfrentar a dificuldade, essas pessoas recuam. Elas negam a esse Deus. Ainda que digam que creem nele, andando com a sua Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja todos os dias, ou só no domingo ou na quarta-feira, participando de vigílias, dando dízimo e ofertas. Quando na verdade, quando são confrontadas para provar quem são, elas se mostram quem realmente são. Daí tem tanta gente nas igrejas sofrendo, doentes, com desgraças e mais desgraças na família. Isso não condiz com a palavra. Mas tem gente que crê que é karma, que é destino, que é maldição, que não pode ser quebrada, que faz parte da vida cristã, está em sofrimento direto, sofrendo direto, sem atenuação. Uma coisa é melhor aqui, pior a outra lá no outro lugar. Doente, família doente, pessoas passando necessidades, mas carregando Bíblia, dizendo que crê nesse Deus da Bíblia. O Mashiach de Israel veio para salvar, e veio para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância. Não só na eternidade, mas aqui também para os que creem. Porque Ele é o Deus que faz trazer à existência o que não existe. É o Deus que faz você ver o que não se pode ver, o invisível. É o Deus que faz você tolerar o que é intolerável. É o Deus que faz você suportar o que é insuportável e também faz você vencer o invencível. Para quem crê. Não é para quem diz que crê, é para quem crê. Para quem crê. Estamos chegando praticamente já ao final desse programa. Nós queremos ler um verso aqui da Bíblia que está em Isaías 7, versos 14 e 9. E vamos ver também o verso 6 e o verso 7. Então, Isaías 7, verso 14 e 9, o verso 6 e o verso 7. Então, duas leituras do livro de Isaías, para que nós peguemos esse gancho para o nosso próximo programa, no próximo domingo, quando vamos abordar se de verdade Jesus Cristo é Deus, e Yeshua, o Mashiach, é Deus. Prepare o seu coração. Nós estamos apenas iniciando esse tema que com certeza vai trazer muita controvérsia, muita dúvida. Mas espero que se você tiver sede em aprender, pelo menos procurar saber se o que dizemos é verdade ou estamos inventando. Você com certeza terá resposta para isso, porque Deus não deixa ninguém
que é justo perante ele sem resposta. Não deixa. O que você precisa saber, Deus vai lhe dizer. Se é assim que você deseja. Vamos ler Isaías 7, verso 14, depois o 9, verso 6 e o verso 7. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Emanuel. Agora vamos ler o 9. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará. Esse texto de Isaías, mostra uma profecia de um profeta que existiu 730 anos antes do nascimento do Mashiach de Israel. Profecia que está na palavra dos profetas, livro hebraico. No próximo programa, nós vamos continuar com esse assunto, trazendo a você mais informações sobre esse Mashiach, sobre esse Jesus Cristo que o mundo ocidental adora e o considera como Deus. Vamos encerrar o programa agora, agradecendo a Deus pela sua audiência, pela sua colaboração, você que está nos ajudando com patrocínio, com o apoio cultural com esse programa. Você aí, Dr. Gilson, o Amaral da Transaero e o nosso amigo Saulo do restaurante Saulos, ali no bairro dos Estados. Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua atenção, pela sua audiência. Vamos orar, encerrando o programa. Eterno Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, o Elohim, o Hashem, o Eterno. Baru Hashem, bendito seja o Senhor, pela tua misericórdia sobre nós, por estarmos aqui mais uma vez, trazendo a tua palavra para as pessoas que podem ouvi-la, que podem andar conforme a tua vontade. O Senhor sabe quem são, nós não sabemos, por isso estamos levando ao ar essas palavras, assim como também os teus servos, os pastores, levantados por ti, estão levando a palavra para as tuas ovelhas, que são ovelhas do teu pasto. Pai, obrigado por esse privilégio de poder estar dentro de ti, pela honra de poder participar do teu reino, porque esse é o desejo do nosso coração. Sabemos que o Senhor escolheu a nós antes que nós o escolhesse. Pai, obrigado por esse privilégio. Mais uma vez te agradecemos no santo nome do teu Mashiach, o Yeshua de Israel. Amém, amém e amém. Mais uma vez eu digo a você, Todá Rabá, muito obrigado. Shavua Tov, tenha uma boa semana. Baruch Hashem. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem.
Meu nome é Amaral, eu sou presidente da Transaeroturismo, o qual já está no mercado desde 1989. Vamos fazer 25 anos aí, graças a Deus, prestando esse serviço à nossa grande João Pessoa. E aproveitar a oportunidade também para divulgar agora o nosso site Compra Online, o qual agora tivemos a oportunidade de adentrar dentro dos seus lares, sem precisarem mais ter que sair de casa, você já pode comprar sua passagem aérea e hotel diretamente no nosso site, que é www.transaero.com.br. Ou caso sinta alguma dificuldade ou precise, nos dá o prazer de atendê-lo pessoalmente ou através de nosso telefone 83 do nosso DDD 2106-0171, Avenida Epitácio Pessoa, 2055, no Shopping Belcentro, ao lado do primeiro grupamento de engenharia.